Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Polícia registra 3 homicídios no Jaboatão dos Guararapes. 2 rapazes são fuzilados no Salgadinho de Olinda. Mais 2 assassinatos registrados no Cabo de Santo Agostinho. Comerciante assassinado a tiros durante bebedeira no sítio Grande de Casa Amarela. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 27 de março de 2021. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas em Pernambuco foram registrados 15 assassinatos, 7 homicídios ocorreram no interior e 8 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 695 assassinatos, sendo 365 no interior e 330 no Grande Recife. Antes de ontem, o jovem Josimar Pereira da Silva, de 28 anos, foi baleado na rua Santa Leopoldina, no Libro de Baixo, por elementos desconhecidos, socorrido por 3 homens em um carro branco, veículo não identificado, deixado na portaria da emergência da Policlínica Arnaldo Marques, lá mesmo no Ibura, mas ele faleceu. A polícia prendeu como suspeita de envolvimento na morte de Josimar a mulher Shirley Silva dos Santos, de 31 anos de idade. Um elemento que havia sido preso por esfaquear e tentar matar a própria mãe no último dia 23 em Saloá, no Agreste do Estado, foi solto em audiência de custódia realizada de forma virtual. A genitora dele, de 70 anos, foi socorrida no hospital local, em seguida removida para o Dom Moura, Regional Dom Moura em Garanhuns, e depois para o Regional do Agreste, onde encontra-se na UTI em estado grave. Genailton Pereira Costa, de 33 anos de idade, já teria agredido a mãe outras vezes. E ontem à tarde, minha gente, o Genailton Pereira Costa, de 33 anos, cometeu suicídio por meio de enforcamento, e o corpo foi encontrado em uma casa no distrito de Miracica, em Garanhuns, no Agreste do Estado. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Rubenilson Antônio da Silva, de 24 anos de idade, residente na Rua do Cruzeiro, em Jupi, no interior do estado. Ele foi encontrado morto a bala e com as mãos amarradas para trás na Rua Doutor Joaquim Nabuco, no sítio Pedra Comprida, zona rural de Jucati, num crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. 2 rapazes identificados apenas como Nenê e Algodão, vendedor de rifas. Eles estavam conversando em uma das ruas da Coab Velha, em Limoeiro, no Agreste do Estado, quando de repente elementos desconhecidos desembarcaram em um carro não identificado e meteram bala, assassinando os 2. Um deles seria o alvo, mas aí estava perto dele o outro e acabou morrendo também. Os corpos de Nenê e Algodão, que era vendedor de rifas, foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística. Olha, minha gente, faleceu mais uma vítima da Covid-19, o comerciante Manuel Sebastião de Andrade, o popular Neco da Venda. Ele residia e era estabelecido na Rua Tauá, em Santo Amaro. Trabalhou muito tempo com o saudoso vereador Liberato Costa Júnior. Nossos sentimentos aos familiares de Neco da Venda. José Ferreira de Amorim, um homem com 45 anos de idade, residente em Sirinhaém, foi assassinado com disparos de arma de fogo na estrada das Salinas, em Nazaré da Mata. O irmão dele também foi assassinado, foi um duplo homicídio. Antônio Ferreira de Amorim, que tinha 42 anos de idade. Os 2 foram assassinados a bala na estrada de Salinas, um distante do outro. A polícia segue investigando o caso, pelo menos até agora não tem nenhuma linha de investigação para o caso. A rapaziada sintonizada aqui na Radional, o professor de Tananopratia, Edevaldo Machalenta e Marcílio Alves, da Funerária Morada da Luz, que fica na Rua Marquês do Pombal, em Santo Amaro. Barbosa
Ele e os vigilantes do TRF, Alex, Lino, Leonardo, Hélio, Joubert, Zé Maria e Alain, todos sintonizados na Jornal. Na Orla, no Janga, em frente à Casa de Festas de Reginaldo Maia, estão Gilberto e a esposa Miriam da Coxinha, o Wellington da Piritolândia e também André e Cauã, o filho do Pula Pula. Ainda no Janga, Kleber, que é filho do comissário Portela, todos ligados com a gente na Jornal. No Alto do Mandu estão lá Dedeu da Mercearia, Nozinho, Rani, Bill do Mercadinho, Dedé de Belina, Silva do Café, Adriano Lavador de Carros, Paulo TX do Poço da Panela, o Subtenente Cândido e Djalma do Bar da Língua, e também Luiz do Coco e o Delegado Altino, todos sintonizados aqui na Jornal. A Índia Janeide da tribo Fundior de Águas Belas, ela é estabelecida com a barraca de lanche ao lado da Igreja Batista Brasil para Cristo, em frente à Galeria Bibiri Bela e Frígio Lima. E o comissário Madruga e os filhos da empresa Redutor Segurança Patrimonial e Escolta Armada no bairro do Jangue Paulista. Seu Paulo e Dona Vitória do Sussuarana Parque em Paulista, todos sintonizados com a gente aqui na Rádio Jornal. Francisco Santos Silva, um rapaz de 37 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo pertinho da residência dele, no sítio Inhame, zona rural de Araripina. 2 elementos, cada um numa motocicleta, cometeram o crime, cujos motivos são ignorados. O corpo de Francisco Santos Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. Gerson Correia de Barros, com 57 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Avenida Tenente Xavier de Araújo, no sítio Miduri, zona rural de Ibirajuba, no interior do estado. Crime praticado por 2 homens mascarados de papangus. A motivação do crime é desconhecida e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Tem mais gente sintonizada aqui na Jornal, o capoeirista Mestre Açougueiro lá em Afogados, o presidente do Clube das Pais em Campo Grande, Rinaldo Lima, e também Bartô Ramos Gaudêncio, está lá em São Lourenço da Mata. No Alto Zé Bonifácio, Dona Marinalva e o esposo Marroco, Tom da Quitanda e também Adelson do Açougue, e a turma da 103 de Maranguape 2 Paulista, Severino Bill, Gilson Rato, Feliciano, lá o ex-jogador do Náutico, Hélio do Sindicato dos Vigilantes, e o presidente Souza, também está lá, Dona Selma ligada com a gente na Jornal. Na Rua Bulgari, no Morro da Conceição, Ita Cabeleireiro, Maxi do Mercadinho e seu Lu da Barraca. Júnior e Belo do Janga, Júnior e Belo do Janga. No Alto Santa Isabel de Dimocó, os sogros dele, Sargento Cláudio Nono e Dona Neta, Chito e Madeiro, ex-melhor jogador de casa, melhor goleiro. Na UR1, Givaldo Governador e a esposa dele, Iraci. Joel do Depósito, na Rua Marcílio Dias, na Campina do Barreto. E o porteiro do Distrito Sanitário 7, Zé Feliciano e a esposa dele, Carmen Lúcia, estão na comunidade Bola na Rede, ali em Paulista. Cristiano Ferreira da Silva, de 35 anos de idade, residente na Rua Capitão São Luís, em Iati, no interior do estado. Ele foi brutalmente espancado por elementos desconhecidos, foi levado para o hospital local e em seguida removido aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. Polícia registra 3 homicídios no Jaboatão dos Guararapes. A violência foi grande nas últimas 24 horas no município de Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. Uma das vítimas, um adolescente de 16 anos, assassinado a tiros em frente à casa da avó dele, na Rua Praia de Iracema, no bairro da Muribeca. Elementos desconhecidos cometeram o crime. Segundo informações, o adolescente seria usuário de drogas. O corpo dele foi encaminhado ao IML. A outra vítima de Jaboatão foi Gabriel Francisco dos Santos, de 24 anos. Ele morava na Rua Capitão Médico Osias Ribeiro, em Barra de Jangada, e foi assassinado a bala numa residência na Rua 11, comunidade da Tabaca, lá em Barra de Jangada. 2 homens encapuzados no carro preto e provavelmente elementos traficantes lá da comunidade da Tabaca. O corpo de Gabriel Francisco dos Santos também foi encaminhado ao IML. E o terceiro homicídio registrado em Jaboatão dos Guararapes tem como vítima Paulo Henrique Pereira Monteiro, que tinha 25 anos de idade. Ele morava na Rua Sebastião Alves, no bairro de Piedade, e foi morto a bala pertinho da residência dele. Segundo informações, ele seria usuário e também traficante
de drogas. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. 2 rapazes são fuzilados no bairro de Olinda, no Salgadinho. O Wellington Machado Vilas, com 30 anos, residente na rua Pedro Celso, no bairro de Campo Grande, e José Roberto de Santana, 39 anos, foram fuzilados, mortos com tiros de pistola 45, na Avenida Professor Andrade Bezerra, no bairro do Salgadinho e Olinda. De acordo com informações, eles e mais 2 estariam em um carro Peugeot quando foram interceptados por homens no carro Corolla que meteram bala. 2 conseguiram fugir e esses 2, Wellington e Zé Roberto, morreram um distante do outro a cerca de 15 metros. Um deles morreu pertinho do carro Peugeot no qual eles estavam. Populares informaram à polícia que o grupo estaria cometendo assaltos e foram seguidos pelos atiradores. O caso segue sendo investigado. Os corpos de Wellington Machado Vilas e José Roberto de Santana foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Mais 2 assassinatos registrados no Cabo de Santo Agostinho. Comerciante assassinado a tiros durante bebedeira no sítio Grande de Casa Amarela. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, sábado. Carlos Alberto da Silva é o conhecido Beleza, completando 65 anos de idade, é tido como melhor goleiro de Casa Amarela. E Rivaldo da Silva Menezes é o conhecido Capilé, completando 62 anos, mora no Caetés 1 em Abreu Lima. Ele é esposo de Tina do Cremosinho, da rua Maria Malha, na Macaxeira. Beleza e Capilé fazem parte do grupo Bom de Bola de Casa Amarela, comandado por Mário Broa. Luiz Carlos, o popular Jacaré. Luiz Carlos é filho de João Batista da Proar, na Bomba da Emetério. O comissário Cardoso da Delegacia de Belém de São Francisco também está aniversariando. Belém de São Francisco, no sertão do estado. Os amigos estão parabenizando o sargento Paulo Roberto, Lúcia, Zenilda, Vado, Lula e o comissário Rubens Rafael, que mora no Jangue, em Paulista. Eliane é conhecida como Mamãe Copeira do HR. Ela mora na rua Tupini 15, em Santo Amaro, é Tupinambás, que fica em Santo Amaro. As irmãs dela é Cuca e Cristina, e a amiga é Bibia. Maria Eduarda, que mora no Jardim São Paulo, completando hoje 18 anos. Ela é filha do comissário aposentado Roberto Jorge e Dona Cristina. Mariano do Alto do Cristo, em Cavaleiro, completando hoje 73 anos de idade. Ele é pai de Cícero e Nalva Nazaré e também Nega. Rayana de San Martim, é a conhecida Ranha, está completando 29 anos de idade. Ela é filha do marceneiro Lorivaldo e Dona Cleide. Os irmãos de Ranha, Rafael, Renata e Rosemary. É a Merinha, mãe de Arturo Felipe, de 6 anos, que é o meu netinho, é o meu xodó. Os avós de Rayana, Dona Maria e seu Paulo Cândido. E é ele, seu Paulo Cândido, mais uma vez, que vai bancar um almoço com toda a família, claro, com aquele distanciamento social. Aniversariantes da MERP PMBBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes. Os sargentos Antônio Silvestre Ribeiro Galindo, Cirilo Quaresma de Lira e Clóvis Ribeiro Diniz. As pensionistas Lindalva Souza Tenório e Adileuza Gomes Acioli. O funcionário Gleidson Ferreira de Souza Santos. E quem também está aniversariando hoje é o deputado estadual Wanderson Florencio. Daniele Bezerra de Lira, com 28 anos de idade, residente na rua Carlos Marigela, no bairro da Macaxeira. Foi agredida com golpes de cano de ferro pertinho do viaduto da João de Barros por marginais, tentativa de assalto, e ela deu entrada na emergência do Hospital da Restauração. Vitória Cruz de Almeida, uma jovem com 20 anos, residente na rua Córrego Novo, na Torre, sofreu queimaduras, vítima de um acidente em casa, uma explosão de um botijão de gás, e foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração.
Antônio Mancelmo da Silva Filho, 22 anos de idade, residente na rua Cláudio Aguiar, em Orobó, no interior do estado, sofreu queimaduras num acidente com álcool e foi trazido para Recife para emergência do HR, onde ficou sob os cuidados do Dr. Marcos Barreto, chefe do setor de queimados do HR. Edjane Moura de Oliveira, 33 anos de idade, residente na rua São Sebastião, na Vila dos Milagres, no Ibura, foi atropelada na BR-101, lá na Vila, por um carro não identificado e foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Tita dos Teclados e a esposa Rosa estão em Campo Grande, ligados com a gente aqui na Rádio Jornal. O pessoal do SAMU Recife, da base Água Fria, os condutores Carlos Alberto e Gimiliano e os socorristas Emanuel e Alexandre, todos ligados aqui na Jornal. Jaciara e Eudes do Posto de Saúde da Vila do IPCEP, Caio do Laboratório Óptico e a turma da Bodega do Gogó. Passarinho Textis de Afogados, Dr. Manuel e o Major Bezerra. Os funcionários do Hospital do Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. Ezequiel da Portaria e Recepção, esposo de Nicinha do Buraco do Tatu em Escada. André da Manutenção, Robson da Mercearia Nova Descoberta e Davi da Universidade Federal de Pernambuco de Vitória de Santo Antão. Nelson, que trabalhou na SDS, mora no terminal de ônibus em Palmarelo Paulista, tá ligado com a gente. Ele que é amigo de Marcel e Terezinha do Caetés 1. A mãe do Nelson, dona Marisete, tá no terminal do Jardim Brasil 2. E a irmã dela, a tia do Nelson, Marisa, mora no Jardim Atlântico Olinda, também ligada na Jornal. O comissário Beto Buril está em frente ao Mercadinho Nova Era, no bairro do Maranguapium Paulista. Flávia Moreira da Silva, com 40 anos, residente na rua Serra Talhada, no bairro do Atulano Guim 2, em Paulista. Ela sofreu um acidente, estava de motocicleta e foi atingida por um carro não identificado, ficou bastante machucada e foi socorrida na emergência do HR. João Antônio Borges Uchoa Filho, 31 anos de idade, residente na rua 84, no bairro do Maranguapium Paulista, sofreu ferimentos, vítima deu um acidente de motocicleta e foi socorrido na emergência do HR. O DJ BT está lá em Santo Amaro, no cemitério, ligado com a gente aqui na Rádio Jornal. Tem um aniversário aqui chegando, Zezé, taxista lá do Pina, avisando que o filho dela, Jason Lima, está aniversariando hoje. Jefferson José da Silva, 26 anos de idade, residente no sítio Riacho da Pedra, zona rural de Salgadinho, no interior do estado. Ele ficou bastante machucado, vítima deu um acidente, uma colisão entre duas motos, foi socorrido no hospital local lá de Salgadinho, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi trazido aqui para Recife para a emergência do Hospital da Restauração. Oswaldo da Nordeste Vedações está ligado com a gente o tempo todo aqui na Rádio Jornal. Gildete José de Souza Silva, com 77 anos, residente na Rua Continental, na Coab, no Recife, foi atropelada por uma motocicleta de placa não fornecida, ficou bastante machucada e foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Josimar de Lima, de 41 anos de idade, residente na rua José Pessoa Bruce, no Alpe Suíço, é o bairro, em Gravatá. Ele foi socorrido no hospital local, vítima de atropelamento por um veículo não identificado, ficou bastante machucado, sendo levado para o hospital local, onde ele foi em seguida removido para a emergência do Hospital da Restauração. Todos os vigilantes da Fundagem estão sintonizados com a gente aqui na Rádio Jornal. E rapaziada da Fundagem, sempre ligada aqui com a gente na Rádio Jornal. Silvio de Santana Silva, um jovem com 21 anos de idade, residente no sítio Salobro, zona rural de Salgadinho, no interior do estado. Ele sofreu um acidente de motocicleta, ficou bastante machucado, sendo levado para o hospital local, onde ele foi em seguida removido aqui para Recife, para o HR. Na cidade de Itatinga está lá toda a rapaziada sintonizada o tempo todo aqui na Jornal. Gilson Fernandes, Sargento Everaldo, Comissário Especial Armando Vidal, o Subtenente Negreiros Neto do Corpo de Bombeiros, Dona Joaninha e o esposo Sargento Damásio, é o Damásio, o Museu do Damásio, lá em Itatinga. Todos sintonizados com a gente aqui na Jornal. Estão de plantão na portaria da emergência geral do HR. Os recepcionistas: Marcos, Eider de Ouro Preto, Sandra, Leila, Kalina, Cristina, Maria José, Jéssica e Iris, filha de Dona Zefinha, que mora pertinho da barraca de Santa Cruz, em Nova Descoberta. Os maqueiros de plantão: Ronaldo, Manuel, Henrique, Dimas, Wellington, Antônio,
e Ferreira do Janga. E os vigilantes de plantão, Josias Márcio e Isaías do Alto José Bonifácio. Agradecendo os operadores sintonizados com a gente, coladinho com a gente aqui na Radional. Big Alves, Guto César do Pedal na Casa Amarela, Chaveirinho, Camutanga, Adilson, Carlos Santos, Aldo Leite e o nosso Avanildo Cerqueira, que está comandando o Bandeira 2 e daqui a pouquinho vai emendar com a primeira página e a Super Amanhã hoje, na apresentação do nosso irmãozinho Wagner Gomes. É daqui a pouquinho, aguarde um instante. Nas últimas 24 horas, lembrando que foram 15 assassinatos registrados em Pernambuco, 15 homicídios. 7 deles ocorreram no interior e 8 no Grande Recife. E este ano no estado já foram registrados 695 assassinatos, isso mesmo, 695 homicídios, sendo 365 no interior e 330 no Grande Recife. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Micaele Teixeira de Freitas, residente na rua Celina Holanda, no Cabo de Santo Agostinho, caiu de um cavalo, isso mesmo, caiu de cima do animal e ficou bastante machucada. Micaele Teixeira de Freitas sendo socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Fernando Mondionça está lá em Jaboatão dos Guararapes, ele e a família ligados na Jornal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Mais 2 assassinatos registrados no Cabo de Santo Agostinho. A violência continua grande no Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana do Recife, pois nas últimas 24 horas, mais 2 assassinatos foram registrados na cidade. Uma das vítimas, Leonardo Birajara de Santana Sobral, ele tinha 26 anos de idade, morava na rua 4, loteamento Ilha, em Ponte dos Carvalhos, e foi assassinado com tiros, a maioria na cabeça, na rua 19, lá em Ponte dos Carvalhos, por homens ocupantes de um carro não identificado. Ele tinha ido cortar o cabelo quando acabou sendo assassinado. De acordo com informações, ele seria viciado em maconha e estaria sendo ameaçado por traficantes da rua 17, que não queria que ele passasse lá pela área. Ele passou e acabou sendo assassinado. A segunda vítima foi Zé Bocão, José Ferreira dos Santos. Ele foi alvejado a tiros pertinho da residência dele, na rua José Miguel de Santana, em frente ao posto médico de Suape, por um só elemento desconhecido. Levado para o hospital, unidade de pronto atendimento de Gaibu, ele foi removido para o hospital Dom Helder Câmara, lá mesmo no Cabo, e depois removido para o HR, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. E de acordo com informações, ele teria ido buscar o carro que ficava sempre estacionado pertinho da casa dele e acabou sendo morto. Nenhuma informação sobre a motivação do crime. Os corpos de Leonardo Birajara de Santana Sobral e o de José Ferreira dos Santos Zé Bocão foram encaminhados ao IML depois dos levantamentos procedidos por equipes do ICEI do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Comerciante assassinado a tiros durante bebedeira no sítio Grande de Casa Amarela. O comerciante, identificado apenas como Gero, proprietário de um bar e também de uma loja de peças de moto em Casa Amarela, ele estava bebendo ontem à tarde com alguns amigos em frente à escola Vila Sésamo, na comunidade do Sítio Grande em Casa Amarela, quando de repente elementos num carro, provavelmente um veículo MOB, desembarcaram do veículo e os colegas que estavam bebendo com ele correram e ele foi assassinado ali mesmo na mesa do bar. Foi assassinado com vários disparos de arma de fogo. Esse rapaz, Gero, é aquele que culminou, aquele dono do bar, onde começou uma confusão que culminou com a morte daquele policial rodoviário federal Júnior, assassinado em uma hamburgueria. A confusão tinha começado no bar do Gero, depois o policial foi para a hamburgueria e lá acabou sendo assassinado e os suspeitos foram presos em flagrante. O corpo do comerciante Gero foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3.